os discípulos do mundo, no mundo físico aqui que nós estamos. Todos nós vamos estar aqui. Os que conhecem da palavra estão aqui. Os que vivem os deleites da carne, que vivem sob o domínio do diabo, também estão aqui. Então, quando Jesus orou pelos discípulos, ele não pediu para, Pai, tira eles e coloca num lugarzinho aqui, separado de todo o resto. Não, ele falou assim, eu não peço que tire do mundo, mas que os livre do mal, livre de todo esse trabalhar, porque nós temos que orar sempre pedindo proteção, a graça, a misericórdia de Deus por isso, porque nós vamos conhecer a verdade, nós vamos despertar. Só que nós vamos saber dos enganos, do que o diabo é capaz de fazer, de como ele trabalha, nós vamos conhecendo o nosso inimigo, como foi até uma outra palavra que eu já trouxe, para nós não cairmos nos enganos dele, mas vamos ter ainda as tentações todos os dias, todas as horas, porque nós vamos saber que aquilo lá pertence ao inimigo. Então, quando nós cedemos ao pecado, quando nós cedemos àqueles desejos da nossa carne, nós estamos pecando, nós estamos então pertencendo a quem? Ao diabo. E então nós somos o quê? Vamos pertencer ao mundo, e não, Jesus nos resgatou, Jesus é o caminho, entende? Então nós temos que nos manter firme no caminho, porque somente aquele que crê que Jesus é Filho de Deus é que é capaz de vencer esse mundo. É difícil se desfazer dos laços do inimigo, porque nós vamos estar cegos. Quando nós estamos no mundo, estamos pecando ali, nós nos mantemos cegos. Por isso que fala, despertar. Nós temos que despertar, porque nós estamos dormindo ali, nós estamos com os nossos olhos fechados, porque aquilo tudo ali vem sobre nós e parece uma maravilha, viver naquele pecado, só que às vezes nós até damos tudo que a nossa carne quer e não estamos felizes, porque a alegria, a nossa felicidade, do nosso espírito, da nossa alma, ela não vem das coisas que é propiciada, né, que é oferecida à nossa carne, ela vem do alimento do Pai, ela vem da presença do Pai, nós desejamos o Pai, o caminho dele, por isso que nós não temos uma felicidade plena. Você pode ver pessoas que vivem na prostituição, que vivem bebendo, que vivem esses vícios, elas não são pessoas felizes. Elas podem até querer aparentar felicidade, mas na verdade elas estão perdidas, porque o que a carne quer é o pecado. Ela quer que nós pequemos mesmo, para que nós fiquemos sobre o quê? Sobre o domínio, né, de Satanás sobre nós. Só que a nossa alma, o nosso espírito, ele deseja o Espírito do Pai, né, o Espírito Santo, deseja a palavra de Deus. Então nós não temos a felicidade plena. Nós só vamos ter a felicidade plena no partir do momento que a gente der um basta na nossa carne, que ela não mais nos governar, e quem passar a nos governar for o Espírito Santo de Deus, a nossa alma for alimentada com a palavra, aí nós vamos ter aquela paz, a paz que excede todo entendimento humano, nós vamos ter alegria junto de Deus, porque nós estamos aqui nesse mundo, nós vamos ter aflições, nós vamos ter dificuldade, mas Jesus é o caminho para nos dar a leveza, para nos dar a paz, para nos levar depois de volta para casa. Nós temos que permanecer firmes aqui neste mundo, de tribulações, de dificuldades, permanecer no caminho, diante das provas, porque depois a nossa morada não vai ser aqui, né? Nossa morada é com o Pai, nós vamos retornar ao Pai, né? Então, por isso que nós devemos despertar os nossos irmãos. E eu trago essa reflexão, que também não era nem sobre isso que eu ia falar, mas sobre levar a palavra de Deus com mansidão, meus irmãos. Quando a gente for falar de Deus, Deus é tão maravilhoso. Jesus, olha o sacrifício grandioso que ele fez lá na cruz. É até outra palavra que eu quero trazer depois, o porquê do sacrifício de Jesus, porque eu sei que é uma dúvida que também parece simples, mas trabalha de maneira tão grande na nossa vida. Porque eu trago essas coisas mais simples para quem está começando agora, para quem tem muitas dúvidas e está começando a leitura e ainda não compreendeu essas coisas aqui, porque eu peguei tudo que eu li aqui em várias partes, em várias passagens da Bíblia, não foi em um único livro, foi em João, foi nas cartas, nas cartas de Timóteo também, Tiago, então foram vários livros, de várias leituras que eu fui pegando. Então às vezes a pessoa começa a ler agora e não consegue obter isso, e isso aqui pode ser uma forma que está afastando a pessoa, entende? Como aconteceu já comigo uma vez, essa resistência em buscar o caminho de Deus, de compreender a igreja que vai me salvar, a igreja que vai me tirar, né, desse engano, desse pecado.
é Jesus, a cabeça da igreja. Nós somos o corpo da igreja, aquele que conhece Jesus, que trilha o caminho dele. Nós somos o corpo, como está lá em Romanos 12. E Jesus é a cabeça. Está lá em Colossenses, né? Que Jesus é a cabeça da igreja. Então, o único que vai nos livrar de todo esse trabalhar do maligno é Jesus. Então, nós devemos manter firmes. E o que eu ia falar antes é que um alerta, quando nós vamos trazer a palavra de Deus, que nós oremos antes e que nós tenhamos o espelho, né, o exemplo que é Jesus, que ensinou com mansidão, que ensinou, a palavra nos fala isso muitas vezes, que nós devemos ensinar com mansidão. Paulo também trouxe que nós não devemos ficar falando, apontando o pecado do outro, porque nós saímos desse pecado. As pessoas que já despertaram, muitas vezes elas esquecem que elas já também dormiram, que elas também já estiveram no mundo do engano. Então, nós devemos nos lembrar que nós já estivemos sob o domínio de Satanás, nós já estivemos cegos por ele, né? Já estivemos ali enrolados. E nós passamos a conhecer a verdade de Deus. Alguém nos resgatou. Alguém, que eu digo irmão, que o resgate vem de Jesus, mas alguém trouxe a palavra de Deus sobre a nossa vida para nos acordar, né, para fazer com que nós despertemos desses enlaces do diabo. Então, isso eu quero dizer, quando nós formos levar a palavra, que nós sejamos como Jesus, né, mansos. Aqui está falando também na carta de Timóteo, instruindo com mansidão. Não está falando, chega o seu dedo, aponta o seu dedo na cara do seu irmão, você está no mundo. Não explica nem o que é o mundo para a pessoa. Vamos trabalhar nossa forma de levar a palavra para que você ganhe almas, não para que você afaste aquela alma. Às vezes, aquela pessoa está precisando de uma palavra, mas ela está resistindo, como está aqui, ó, ela está resistindo porque está calejada, porque já passou por situações difíceis e ela não está perdida ali, ela está enlaçada pelo diabo e está cega. Então, como que você vai ainda apontar o dedo para essa pessoa que já está escaldada? Então, você tem que ter cuidado, tem que ministrar sobre a vida dessa pessoa com mansidão. E são coisas simples que eu acredito que vai, por exemplo, igual isso aqui, o mundo da igreja é algo simples, mas que vai ministrar sobre a vida daquela pessoa e aquela pessoa vai ser tocada a procurar. Fala, então deixa eu procurar mais aqui dessa palavra. E ela vai começar aqui a buscar. E quem vai falar com ela não vai ser mais você, vai ser o Pai. Então, é isso que nós devemos fazer, levar a palavra de Deus a todo instante, a todas as pessoas, a todas as criaturas, mas com mansidão, não nos esquecendo que nós já pertencemos também a esse mundo aqui, ó. A gente já teve sob os enlaces do diabo, a gente já teve sob o domínio dele. Nós acordamos, nós reconhecemos o nosso Senhor Salvador como caminho. Então, assim como nós fomos resgatados por ele, nós devemos alertar os nossos irmãos para que eles também sejam resgatados, mas de maneira mansa, não de maneira esquecendo, né, dos nossos erros uma vez e apontando o dedo. Eu acredito que a partir do momento que a gente compreende o trabalhar de Jesus, né, lendo a palavra como ele fez aqui, que ele é o nosso exemplo a ser seguido, os discípulos também, os apóstolos, né, discípulos, depois apóstolos, a gente vai conseguir tocar verdadeiramente a vida das pessoas. E não é com grosseria, não é com o dedo apontado, mas sim com a palavra. Porque a partir do momento que a gente leva, a gente vai transformar aquela vida. Depois não é a pessoa, ela vai por ela mesma buscar. Eu acredito que quando a gente leva ali a palavra, como eu disse no outro vídeo, um pequeno versículo, aquilo vai impactar na vida da pessoa. E aí é o Espírito Santo. Quando ela reconhece que Jesus é o caminho, é Deus, é o Espírito Santo que vai trabalhar na vida dela. Nós devemos sempre levar com mansidão, instruindo. Então é isso, meus irmãos. No resumo final de tudo isso que eu falei, que o vídeo já está longo, eu não consigo trazer de maneira simples e curta. O resultado de tudo isso aqui que eu disse é Satanás versus Jesus. Então, Satanás tentando a todo custo tirar essas almas de Jesus, fazer com que essas pessoas permaneçam nele, para que não pertençam ao Pai. Então, por isso que nós devemos levar a palavra de Deus para toda criatura, sim, ministrar sobre todas as pessoas, para que o máximo de pessoas despertem e saiam desses laços do diabo, sejam resgatadas por Jesus, porque ele foi manifestado para isso, para desfazer todas essas obras do diabo, todas essas obras de engano dele. E eu creio que aquele que despertar vai provar vai ter uma experiência com Deus assim sobrenatural.
toda dúvida que você tiver, meu irmão, depois que você acordar, porque quando você estiver dormindo, você não vai nem entender nada a respeito da palavra, mas a partir do momento que você despertar, mesmo que as pessoas não compreendam, né, de forma de como te explicar, você não compreenda o funcionamento da igreja, ore com Deus, jejue. Mas eu não sei jejuar. Ore e peça ajuda a Deus para trabalhar na sua vida. E fale, eu vou fazer um jejum de X horas, vou tirar isso da minha vida, vou tirar aquilo da minha vida. A primeira grande revelação que Deus falou comigo pela palavra, que era uma dúvida que ninguém sabia, eu tinha até vergonha de verbalizar, porque era uma dúvida que eu quero um dia compartilhar. Mas era uma dúvida assim que me afastava demais da palavra, me afastava demais da presença plena de Deus sobre a minha vida. E não foi ninguém que ministrou sobre mim. Muitos anos eu fui para a igreja e eu nunca senti a resposta daquela palavra. No primeiro jejum da minha vida que eu fiz, aquele primeiro jejum, foi o segundo jejum, primeiro eu fiz por uma pessoa. Foi o primeiro jejum que eu fiz assim para ter uma resposta, né? E começando a ler a Bíblia. Eu disse, meu Deus, eu vou ler, eu quero respostas do Senhor em nome de Jesus. E gente, foi a revelação daquela palavra, daquela dúvida que eu tinha. Foi assim, um dia eu quero compartilhar também, porque é uma dúvida, igual eu digo, parece muito simples, mas para quem está no começo ali da busca por Jesus, era algo, e para mim era algo assim, que me impedia de adorar a Deus completamente, era algo que me afastava de Deus, era algo que eu não compreendia, sabe, e me afastava dele, mesmo eu ali querendo louvar tudo, tinha hora que eu ficava, eita, mas será? E foi Deus que ministrou sobre a minha vida diretamente, eu jejuei e busquei da palavra. Então assim, quando você despertar, busque da palavra, sabe, conheça esse aqui, ó. Leia muito a palavra de Deus, né? O Novo Testamento, Mateus, Marcos, João, todos os livros, eles são maravilhosos, vão falar com você, então busque da palavra. A partir do momento que você conseguir abrir um pouquinho o olho ali e reconhecer Jesus, tu és o caminho, é a salvação para minha alma, é tu que eu preciso para ser liberto de tudo isso aqui que tem me prendido. Na hora que você conseguir abrir o olho um pouquinho e enxergar isso, se firma na palavra. Se firma na palavra que ela vai falar, ela vai te direcionar. E busque também se rodear de irmãos que vão te fortalecer, porque na caminhada é difícil, vai ter levantes. E quando nós estamos em comunhão, ali um orando por outro, um levando a palavra para o outro, é mais fácil se manter na caminhada, aguardando até o dia que nós vamos retornar ao Pai.